tema da lição 2 foi o que significa receber a Jesus e diz, e a 3 diz, como posso ter certeza da minha salvação? Então é um assunto que é receber a Jesus e continuar salvo. Então são duas colocações. Mas vamos adiante. Então são duas perguntas relativas ao mesmo versículo, ou ao mesmo assunto, né? Que é o assunto da salvação. O aprendizado ele é feito de perguntas e respostas. Quem pergunta quer saber, né? Logicamente quem pergunta quer saber. Isso é uma coisa boa. Quem não pergunta é porque ou sabe demais, sabe tudo já, né? Ou então não quer saber de nada porque não perguntou, não quer saber. Mas na verdade quem pergunta com interesse de obter uma resposta é porque ele, ele ao ser respondido, ele está assumindo um crescimento, né? Porque lá vai agora acrescentar o conteúdo da resposta. Então, por outro lado, existe quem responde não pode responder o que não sabe. Você só pode responder o que sabe. Por isso ele tem que aprender. E se não sabe, como pode responder? Como sabe? Se ele não sabe, por exemplo, se você faz uma pergunta a mim sobre um assunto que eu não sei, eu não vou responder, eu não sei. Ninguém é obrigado a saber todas as coisas. Mas existe um problema que se eu souber daquela resposta, eu tenho que ter uma filtragem para ver como eu vou dar aquela resposta. Mesmo que eu saiba um assunto, eu não posso dar uma resposta do jeito que eu entendo. Eu tenho que dar uma resposta tentando chegar no nível de quem perguntou. Isso é importante. Veja que aqui nós temos quem pergunta, quem responde e como se responde. Então, é isso que envolve a diferença entre você ser professor e ser aluno. O professor ele não pode ser simplesmente uma pessoa na sala de aula jogando conhecimento. Ele tem que ter uma didática de como distribuir aquele crescimento, aquela explicação, não para satisfazer o seu ego ou para mostrar que sabe, mas para fazer com que a sua classe entenda o que é que ele está dizendo. A resposta tem que ser. Por isso diz a Bíblia, em certo lugar, que Jesus falava de acordo com a capacidade dos que ele ouvia. Ele sabia que as pessoas não tinham muito entendimento, então ele falava por parábola. Naqueles dias, a cultura de lavrar a terra era muito usada, né? Quase que era o único meio de sobrevivência. Então, quando Jesus dizia, eu sou a videira, eu sou um caminho, eu sou a semente, isso aí o pessoal já assimilava o que é que ele estava querendo dizer. A certeza de salvação, então, já foi comentado na aula passada pela professora Edna, com muito detalhe, e por isso eu não vou fazer um outro comentário em cima do que ela já fez, apenas vamos fazer uma introdução para a terceira lição. O receber a Jesus, que foi o tema da primeira lição, em termos didáticos, ele pode ser dividido em 3 pontos. Porque quem recebe e quem dá. Interessante, né? Por quê? Né? Porque precisa receber, quem é que precisa receber e quem é que vai dar essa coisa. Por exemplo, se você tem um prato de almoço e você vai dar esse prato de comida, são 3 elementos ali.
Quem vai receber? A pessoa que está necessitada. Quem vai dar? A pessoa que tem a comida. Né? E por que vai dar? Porque ele se sentiu compadecido daquele que estava com fome. Então são três colocações que nós fazemos quando respondemos a pergunta da lição 2, que é por que significa receber aquilo, que significa receber a Jesus. O que significa receber a Jesus? Por que tem que receber? Quem é que vai receber? E quem é que vai dar? Certo? Então são 3 pontos importantes. Se a gente conseguir responder e fazer entender esses 3 pontos, já é um grande passo para a firmeza da fé. Por quê? Porque a pessoa que pergunta o que significa receber a Jesus, se ele realmente entender depois da explicação, já é um avanço muito grande, que ele recebeu a salvação, não sabia por que recebeu, mas depois da explicação ele passa a ter conhecimento daquilo que recebeu. Então, por que tenho que receber? Por que é que eu tenho que receber? Porque a salvação é interessante. Eu estava vendo com alguém que essa pergunta, por que é que eu tenho que receber? Ela é a primazia, ele é o âmago da questão da pregação para o pecador. Por que eu tenho que receber? Então, a salvação ela tem como base 3 pilares, que são regeneração, justificação e santificação. Nós vamos voltar depois a esse assunto aqui. Então, o homem precisa receber Jesus. Por que ele precisa receber Jesus? Porque ele é um homem, um pecador perdido. Nessa condição de pecador perdido, ele vai direto para o castigo eterno. Então, essa é a condição atual do homem. Ele, porém, não sabe disso. Por isso, pergunta, por que tem que receber Jesus? Eu não sei se eu fui bem compreendido, porque aqui eu estou dizendo o seguinte, que o homem é um pecador perdido. Nessa condição de pecador perdido, ele vai direto para o castigo eterno. Porém, o homem não sabe dessa condição. Essa é a condição dele, porém ele não sabe disso. É por isso que ele pergunta por que eu tenho que receber a Jesus. Então, agora, nós entendemos que o trabalho da igreja é exatamente responder e tirar essas dúvidas e mostrar a situação que ele realmente se encontra como pecador, para que ele possa se sentir respondido naquilo que ele pergunta. Por que tem que receber a Jesus? Então, ele precisa ser esclarecido de que ele precisa receber, de que ele é um pecador, ele é perdido. É como um doente que acha que não está doente e você vai dar um remédio, ele acha que não precisa. Por exemplo, nós temos agora a vacina. Tem muita gente aí que não quer de jeito nenhum receber a vacina porque acha que não precisa. Enquanto a medicina está aí dizendo que tem que tomar porque o vírus pode pegar a qualquer hora, mas ele não está entendendo que ele pode ser contaminado a qualquer momento. Então precisa de uma explicação detalhada entre ciência, medicina, para poder chegar a tomar aquela vacina. Então, mas no nosso caso, biblicamente, como é que você pode levar esse elemento a reconhecer que precisa dessa salvação, que precisa de aceitar Jesus, como ele pergunta, o que significa ter que aceitar Jesus? Então, biblicamente, o homem precisa de Jesus por quê? Primeiro porque ele pecou, errou contra Deus. Isso nós encontramos lá, nós vamos ler algum versículo, nós encontramos lá, desde o Éden,
conforme Gênesis 3, 1 a 23. São muitos versículos, não vamos ler todos os versículos, mas apenas eu quero trazer uma sequência respondendo essa pergunta, que vai servir como tema ou como introdução para a lição 3. Então, o porquê ele precisa aceitar Jesus? Porque ele é um pecador. Mas ele em si ele não pecou, ele acha que hoje está bem. E por que ele é um pecador? Porque ele está contaminado pelo pecado. Isso precisa ser esclarecido, e nós temos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz toda serpente, etc. Tal, e lá no versículo mais adiante, então disse o Senhor, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Mas se a gente ler um pouquinho, nós vamos encontrar que disse a serpente, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te recomendei que não comesse? E mais adiante diz o Senhor, então, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a base, preciso ler isso aqui, no caso de uma pregação, isso aqui tem que ser lido com mais detalhe. Estamos agora abreviando só. No versículo 6 a 11 foi o que eu li, que diz assim, vendo a mulher aquela árvore, esses são os pontos fundamentais, 6 e 11. Então, esse é o motivo porque toda a carne foi contaminada. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós encontramos que ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz, porque por um homem entrou o pecado no mundo, né? Pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Veja a sequência, né? O pecado existia, agora por um homem entrou, qual foi esse homem? Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram. Se a gente ler ainda em Romanos 6, 23, nós vamos encontrar que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda se a gente quiser ler em Romanos 7, capítulos 14, nós vamos encontrar uma expressão que diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido debaixo do pecado. Então veja que condição. Carne é carne, como Jesus falando a Nicodemo, ele disse, o que é nascido da carne é carne. Então, por isso que ele não nasceu da carne, nasceu do Espírito. Mas ele disse a Nicodemo, olha Nicodemo, o que é nascido da carne é carne. Então você pode nascer 200 vezes, vai sempre ser nascido da carne. Ele nasceu do pecado, porque o pecado estava na carne. O salário do pecado é a morte. E então o homem está debaixo do pecado, vendido ao pecado. O pecado está no domínio da carne. Isso precisa ser bem esclarecido através desse versículo. Por isso Jesus disse a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então, quando a pessoa pergunta o que é receber a Jesus, receber a Jesus significa, primeiro, reconhecer
sua condição de pecador, sua necessidade de perdão e de um libertador. Receber a Jesus significa libertar-se do jugo do pecado, conforme nós encontramos em Mateus, vamos lendo aqui, Mateus capítulo 11, e versículo 28 e 29, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, nós receber a Jesus significa libertar-se, receber a Jesus, libertar-se do jugo do pecado, conforme nós lemos aqui. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É um jugo também, mas ele disse: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então ele sai do jugo do pecado, da servidão, e entra no jugo de Jesus, que é o jugo suave e leve. É interessante que vamos acrescentar, as pessoas podem acrescentar essa introdução que eu falei agora, esse versículo. Todos aqueles versículos que foram dados a semana passada, soma mais esse, e você tem, então, uma resposta do que é receber a Jesus como Salvador. Receber a Jesus como Salvador, essa introdução que eu dei agora, e todo o conteúdo que já foi dado na aula passada, com a finalidade de responder a essa pergunta: o que significa receber a Jesus. Muito bem, essa foi a introdução da lição 2, para em seguida a gente introduzir a lição 3. A lição 3, ela também entra com uma pergunta que é, deixa eu mostrar aqui a lição 3, na tela, e diz, a lição 3, como posso, como posso ter certeza da minha salvação? Essa é a lição aqui. Como posso ter certeza da minha salvação? Nós vemos que tem uma sequência, né? Na primeira lição ele tentou tendo a necessidade de saber como é que ele é salvo, porque é salvo, etc e tal. E aqui ele está perguntando: bom, agora eu aceitei Jesus, mas como é que eu posso ter certeza de que eu sou salvo? Em outras palavras, essa seria a pergunta, né? Como posso agora, já que eu aceitei Jesus, levantei a mão, estou na igreja, eu não estou vendo nenhuma mudança na minha vida, não estou sentindo nada diferente, e vocês estão dizendo que eu estou salvo, mas qual é a minha certeza para isso, de eu ter certeza da minha salvação? Então nós vamos ver que, para responder essa pergunta, a primeira coisa que deve ser feita para que a certeza da salvação é crer. Porém, não é crer assim, de um aluno que está passando. Ao você estar crendo em alguma coisa, você tem que ter uma base para a sua fé. Lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a esperança que você não vê. Então a fé ela tem que ser criada de uma forma que ela não dependa dos seus olhos. Ela vai depender da sua intimidade, do seu íntimo, da sua alma, não dos seus olhos. Uma das primeiras coisas que você tem que ter para responder essa pergunta, de como posso ter certeza da minha salvação, é você crer. Mas ter com base firme em alguma coisa, e no caso bíblico, não existe certeza de salvação se você não souber
e entender onde e em que base está firmada a sua fé, a sua crença. É preciso que, se você quer crer, quer confiar, você precisa ter uma certeza de que aquilo que você está crendo, que você está acreditando, realmente tem fundamento, que é verdade, que existe aquilo ali, senão a sua fé é uma fé vacilante. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é premiador e galardoador dos que o buscam. Aí ele entra dizendo: pela fé Noé foi avisado das coisas que ele não tinha visto, e temeu. Então ele está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ter certeza da sua salvação? Ele está dizendo, no capítulo 1, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Você não pode apoiar a sua fé no estátua de madeira, você não pode apoiar a sua fé mesmo numa cruz, no crucifixo, numa pessoa que você está vendo, uma imagem. Se você depender de estar vendo aquela pessoa, aquele objeto, então isso não é fé. E a fé, a palavra de Deus diz que é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. A fé é aquilo que você acredita porque entendeu que existe, e não que você viu. O próprio Jesus, quando não acreditou que ele havia ressuscitado, ele só queria se ver as suas mãos curadas, etc. E Jesus chegou e disse: olha, pega a minha mão, pai, pega, põe tua mão aqui. Aí ele chorou. Jesus disse: você só acreditou agora porque viu, né? Mas bem-aventurado aqueles que vão acreditar mesmo sem ver. Nós não vimos Jesus, eu nunca vi, mas Jesus teve uma visão, eu nunca tive essa visão, mas assim, ele disse: bem-aventurados que não viram e creram. Eu nunca fiz ver Jesus na minha frente para poder crer que ele existe. Porque a palavra de Deus está dizendo que ele existe. Para responder essa pergunta, como posso ter certeza da minha salvação, você precisa primeiro ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós pudermos ver isso ainda em João capítulo 7, versículo 38, que nos dá uma outra informação, João 7, 38, que nos diz que 38, que nos diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão nos seus méritos. Veja que colocação. Eu estou dizendo que, para ter certeza aqui, é preciso crer. E João diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é crer como o vizinho falou, como Maria falou, como até alguns pregadores mal informados falaram, uma informação, a pessoa fala muitas coisas que às vezes nem coincidem com a realidade da Bíblia, mas fala, né? E se você é um convertido, pode até acreditar naquilo sem ter uma convicção. Mas isso não leva a ter fé, a responder essa pergunta. E leva uma fé a ter fé errada, né? Mas aqui, em João 7, 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é crer como de qualquer maneira, como você quer crer, como diz a Escritura. Rios da água viva correrão no seu interior. Rios da água viva quer dizer o conhecimento, o correr do Espírito Santo na vida da pessoa. Examinar, conferir, buscar, entender a palavra de Deus é o que Deus diz realmente em João 5:39, que diz assim: 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas ter a vida eterna, e são elas que vivem.
Então é preciso crer nas Escrituras, examinar as Escrituras, não é você ler um versículo da Bíblia que Deus falou comigo aqui, isso embora, e não olhar o texto, o contexto daquilo ali, em que situação está sendo incluído aquele versículo que você leu, o porquê daquilo ali. Lá não, ele diz aqui em João 5,39, examinar as Escrituras, porque creio que neles estão a vida eterna. E ainda em 5:24, você vai encontrar uma palavra dizendo, 24, que nos diz, na verdade, nos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, é ouvir a palavra, tudo bem, é um processo. Mas agora, crê naquele que me enviou. Essa é a firmeza. Quem ouve, não é tudo, mas é um começo. Mas agora precisa, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você precisa ouvir e crer para que você possa ter certeza da sua salvação. E onde você vai encontrar esses fundamentos? Na palavra de Deus, que é isso que nós estamos citando aqui, passo a passo, dentro da nossa missão. Então, naquele que me enviou, diz a palavra de Deus, você primeiro tem a vida eterna. Então, quem crê não é condenado. Ele diz isso por base nas Escrituras que podemos e devemos crer. João 3,18, apenas para aqui, mais ainda, João 3,18 diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Assim que você pode ler também. João 3,36 que diz que João 3,36 que diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. São versículos que vêm analisar a fé para que possa responder essa pergunta como posso ter certeza da minha salvação. Eu tenho que crer no Filho, tenho que orar para que possa a gente ver dois vezes que no que não crer pode continuar amor, porque em João 8,24 você diz assim, João 8,24 diz, por isso vos diz que morrereis em vossos pecados se não credes que eu sou. É se não crer, por quê? Porque nós já estamos debaixo de uma condenação eterna. Morrerei, você vai morrer debaixo do pecado, ou você crê para a salvação, ou você continua sem crer para a morte eterna. Então é isso que está dizendo em João 8,24. Morrereis em vossos pecados se não credes que eu sou. Então, aqui está tentando dar uma resposta satisfatória dentro da Bíblia de que posso ter certeza da minha salvação. Então, nós como professores, nós pegamos uma lição dessa e existe 20 versículos aqui, eu estou vendo, e aqui eu tenho João 10,28, eu não estou indo muito em cima dessa sequência, porque a sequência já está aí, eu estou fazendo paralelo para ajudar mais conteúdo. 1 João 5,3, muito bom, tem da vida eterna. E assim a lição, que os fariseus do nosso professor, tem a responsabilidade de nos equiparmos com conhecimento, com base bíblica, para dar aos nossos alunos o capital suficiente para o crescimento dele. Isso aqui é um crescimento. A cada dia que ele vem para a escola, ele precisa de subir um degrau de crescimento, que ele não pode voltar do degrau 5 e voltar para casa no mesmo degrau 5. Ele tem que ir voltar no degrau 6. Um pouquinho assim, você ir para o degrau 10, mas vai para o degrau 6, já ajuda bastante. Mas para isso é preciso que o professor se eleve também no crescimento, no estudo, no contexto,
e para estar apto a responder essas perguntas. Nós vamos então ver um pouco mais dessa sequência da lição. A nossa lição 3, ela, como todas as outras, ela tem os tópicos. E nesses tópicos tem o subtópico, a explicação das séries. Segundo a orientação da direção, nós não estamos nos preocupando agora com essa sequência da lição. Estamos nos preocupando mais com a explicação dos tópicos. O tema da lição é esse aqui, composto por certeza da minha salvação. Em seguida, vocês vão ver que existe uma sequência de tópicos aqui com produção. Nós temos o capítulo 1, que a Bíblia ensina, e tem uma parte de resposta e pergunta. E aqui, como se fosse o capítulo 2 aqui, que a Bíblia ensina sobre salvação permanente. Nós temos aqui o 3 como a salvação imediata, salvação imediata, que aparece, né? Aqui nós temos salvação única, e assim por diante. Nós temos vários tipos, subtipos de lição, e não é o objetivo de nosso comentário agora na sequência. É o objetivo do comentário, mas de uma maneira geral, por tópico, e não em sequência da lição. Por isso que eu apenas vou pegar um pouco dos tópicos, mas não vou penetrar neles com profundidade, o que deve ser feito na sala de aula pelos professores. Aqui nós vamos fazer um comentário de maneira geral e pegando mais o tópico principal do que os subtópicos. Nós vemos que nessa lição 3 nós temos alguns tópicos que vamos transformar em tema, né? Porque esse aqui já foi transformado em tema. Aquele outro lá, que eu mostrei há pouco, mostrado novo, ele vem aqui e que ensina a Bíblia, capítulo 1, tópico 1. A sua salvação está garantida. Eu não vou desenvolver isso aqui, eu vou pegar isso aqui como se fosse um tópico, né, e tentar falar em cima disso, tá certo? Então o que a Bíblia ensina, logicamente o que ensina ligado à pergunta anterior, sobre, porque é preciso que a gente seja sempre, numa lição, voltando sempre para o tema principal. E nós temos, você não pode dissociar os tópicos, os subtópicos, do tópico principal. Aqui o nosso principal é o tópico de certeza da minha salvação. Todo o assunto conversado durante a lição tem que estar preso aqui. Né? Mesmo que haja outro tópico lá dentro, mas ele tem que ter um conteúdo voltado para essa certeza de salvação. Então a certeza ou a garantia de salvação, ela tem por base de, como nós já falamos, né? 1 João, capítulo 5, versículo 12, eu já li esse versículo, de novo, capítulo 5, versículo 12, ele nos diz que 1 João, cadê? É 1 João, João capítulo 5, versículo 12, ele nos diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Okay? O que é que está respondendo aqui? Que existe a necessidade
nesse ciclo de salvação, que você tenha primeiro o Filho de Deus para que você. Então, nós podemos ter certeza de que a garantia da salvação tem base sólida, não é uma coisa jogada. Por isso lá em João, em João 5,12, nos diz, como lemos há pouco, quem tem o Filho tem a vida. Não é? E em João 3,18, diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E se vamos ainda ler em João, capítulo 3, versículo 36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E podemos ler, para concluir esse trecho, que em Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? Quem nos condenará? Se foi Cristo que morreu por nós. Esse versículo é muito bom. Eu quero ler para a nossa lembrança 8,34 de Romanos, que diz assim: 8,34 de Romanos, que diz: quem os condenará? Se é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aí está. Como é que você pode ter certeza da sua salvação? Poucos versículos, mas esse versículo aqui é fundamental. Quem nos condenará? O Satanás, o irmão da igreja, de outra igreja, ou dessa sua igreja, não gosta de você, ou seu parente, seu vizinho. Quem é que pode condenar você? Se foi Cristo que morreu por você, João 8,34. Se foi Cristo que morreu, ou morreu e ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus. E melhor ainda, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o castigo, a espada? Então quem? Quem é que pode separar se foi Cristo que morreu e ressuscitou por nós? Então, a Bíblia é isso que eu estou dizendo desde o princípio, que não é questão de você, como é que eu posso ter certeza da minha salvação? Não porque o coral canta bem, porque o conjunto toca bem, eu gosto da igreja e tal, o pastor fala bem, o pastor é um homem delicado. Tudo isso é muito fundamental, mas essas coisas não lhe dão a solidez necessária para você ter a certeza da salvação. Mas a palavra de Deus diz que antes buscai o conhecimento na palavra de Deus. Então, como eu já tinha dito antes, verificamos, pois, que esses versículos, entre outros tantos, na própria sequência quer dizer, porque na lição, aqui é a sequência. Então, eu não estou seguindo essa sequência. Mas eu estou dizendo a vocês que verificamos, pois, que esses versículos que eu estou citando, que já citei, entre outros tantos, que na própria sequência, aqui dentro, que temos como base sólida nos a Escritura, para confirmarmos que nossa salvação está garantida. Então, graças a Deus por isso. Teve uma pergunta mais adiante que diz que sobre a salvação é permanente. Depende do que se entende por permanente. Permanente é uma coisa interessante. Diz coisa permanente que não é bem permanente. Mas nós vamos ver a salvação. Inclusive aqui está como um texto, tem um texto aqui na nossa lição. Eu acho que é o 2, né? Que nos leva a esse lado aí. Eu não vou comentar por texto, mas esse eu achei interessante. Esse aqui. A salvação é permanente?
Será que a salvação é permanente? Vamos ver o que a Bíblia diz. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, o que nos diz? Hebreus 5 e 9 nos dá uma nuance dentro desse assunto. Hebreus 5 e 9 diz assim: Deus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então veja, aqui a pergunta é: a salvação é eterna ou permanente? E nós estamos vendo. Primeiro, como base, nós temos Hebreus capítulo 5, versículo 9, que diz: a salvação, sendo ele consumado, Jesus, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ele consumou a obra, aí ele passou a ser a causa de toda a eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então aqui nós encontramos uma coisa interessante, que a salvação ela é permanente, no sentido de que ele realizou a salvação eterna. Mas ela é condicionada, porque a salvação é eterna para todos que lhe obedecem. Então ela é eterna no sentido de que quem deu tem poder, porém fica condicionada à obediência. Em Mateus 24:13, ele nos diz que 13, esse lado aqui, esse assunto é interessante, mas deve ser lido com cuidado. Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você foi salvo, aceitou, e vai até o fim, você, baseado na palavra de Deus, você será salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas aqui, em Mateus 24:13, ele já diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso quer dizer o quê? Que pode existir a condição de não perseverar. Então a salvação ela é permanente no sentido de que aquele que realizou a salvação não tem dúvida nenhuma de que ela é poderosa, mas aquele que recebeu pode perder, porque ele pode provocar a causa da sua própria perca. Porque se ele não perseverar, se ele não acreditar, se ele não for até o fim, ele não tem direito à salvação. Diz aqui aquele que tem que perseverar até ao fim. É interessante. Então, em 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo 12, dentro desse assunto, nos diz que, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, nos diz: se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se sofremos, também com ele reinaremos, também com ele sofreremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então veja que tem uma condição, não sei se aqui, se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. É 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Veja que se negarmos,
Se negarmos, não é ele que vai nos negar, mas se negarmos, ele também nos negará, porque ele não quer ninguém obrigado atrás dele. Ele sofreu, como diz a Bíblia lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então, o plano está feito, está pronto, está dado, mas é condicionado a todo aquele que nele crê. Então, não é porque Jesus morreu, realizou o plano da salvação, que todos serão salvos. Tem condição para ser salvo. É como se você tivesse um avião viajando daqui para São Paulo, de graça, para você assistir um evento lá em São Paulo. Então está aí o avião, mas para todo aquele que chegar no horário. Se você não chegar no horário, você não vai, porque o avião está lá, pronto, tem lugar, mas para todo aquele que chegar no horário. Então aqui está dizendo assim que para todo aquele que nele crê, não pereça. A salvação ela é permanente no sentido dela já estar realizada, porém ela é condicionada à obediência, à fé. Apenas mais dentro desse versículo, nós vemos em Romanos 2, 6 e 7, que é uma passagem importante também, que nos deixa mais clareza, mais luz sobre essa pergunta, que diz assim, Romanos 2, 6 e 7 diz assim, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Já está dizendo, né, que se é segundo as suas obras, é uma condição, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, perseveraram em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes, a verdade, a obediência e a iniquidade. São obedientes a essas coisas. Então, é condicionada a salvação no sentido que depende de nós. Por isso que quase a salvação ela é permanente no sentido, mas ela é condicionada no outro. A vida eterna aos que perseverarem. Entendemos por que a permanência da salvação é condicionada à obediência e à prevalecência em prosseguir na fé. O outro assunto interessante, o outro tema sobre a salvação imediata, eu achei interessante, se a salvação é imediata. Sim, a salvação é imediata no sentido, porque a salvação ela é imediata, ela não é um processo assim que você vai conseguindo de pouco a pouco. A salvação ela é imediata. Todo aquele que nele crê, se você crê, você será salvo na hora. Não tem negócio de eu creio hoje e vou ser salvo amanhã. Não. O próprio Jesus disse para aquele homem lá na cruz que se tu creres, estarás comigo no paraíso. Né? Se creres, verás a glória de Deus. Coisas assim que nos provam que a salvação ela é imediata. Então, não é um processo. Em Lucas 19 e 9, Jesus disse em certos lugares, hoje houve salvação nessa casa. Então, por que hoje? Não é que ele disse, estou aqui agora e aquele rapaz que acreditou nele, daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai sentir a salvação na sua vida. Não, ele disse, hoje houve salvação nessa casa. A salvação ela é uma coisa instantânea, é um ato. Um processo o que é um processo? Por exemplo, um processo é uma sequência, por exemplo, açúcar, fabricar açúcar. É um processo, você vai lá, tira a cana lá no mato, no terreno, você traz a cana, você esmaga a cana, faz o caldo, bota numa temperatura para ele virar um mel, depois ele deixa de virar um mel, ele é triturado, depois é passado por vários processos, muda de cor, entra os componentes até lá no final, no processo industrial, ele sai como açúcar. Então isso é um processo.
Mas o que é um ato? O ato é uma coisa que acontece de repente. Você está aqui, de repente cai um raio na sua cabeça ou em cima de uma árvore, pô, caiu, não foi um processo também, claro, mas é como se fosse um ato instantâneo, uma coisa que acontece. Hoje, não é aquele, não deixou para amanhã, para, olha, vai cair um raio terça-feira lá em tal lugar, aí o pessoal se reúne para ver aquele raio, né? E você está de repente e o raio cai, é um ato, é instantâneo. Entende? Então, quando aquele pessoal estava lá esperando o batismo com o Espírito Santo, aí de repente veio do céu, não veio assim. Era um processo no sentido de que havia uma promessa, mas foi um ato no momento em que ele veio, pá, aconteceu ali. Então a salvação, ela é imediata. Agora, o que existe de especial na salvação é que a salvação ela está dentro do plano da salvação, que ele tem um pilar com 3 pontos importantes, três pilares para a salvação, que é a regeneração, a justificação e a santificação. Então, a salvação ela está apoiada nesses 3 pilares. O primeiro pilar, que é a regeneração, teologicamente é o primeiro pilar, onde você é, é, recebe a salvação pela fé, a fé vem pelo ouvir, você escuta, ativou alguma coisa, a palavra ativa alguma coisa lá na sua fé, e você abre os olhos e recebe aquilo ali de repente, não muda de lugar, não tá para você, isso é uma coisa que é com uma graça que vem de Deus e você recebe aquele presente instantaneamente, aquela graça foi salva por meio da fé. Então, você só escutou a palavra, creu, se você crê, você recebe a salvação, o pacote com a salvação, através da graça de Deus. Não é através da graça, por quê? Porque é um pacote grandioso que é a salvação, onde está incluído nascimento, morte, ressurreição, tá? Um pacote preparado e executado para a sua salvação, porém chega para você de graça, apenas pela fé que você vai depositar naquele Deus que realizou isso por você. Mas isso é uma coisa instantânea, esse é o primeiro pilar da regeneração. Regenerar é você pegar uma coisa lá do lixo, tal coisa, lixar, limpar, tal e transformar numa coisa que preste. Então, esse primeiro pilar é o pilar, é o primeiro pilar do tripé da salvação. A justificação também é um ato. Por quê? Porque a justificação é aquele momento em que o Jesus disse para Nicodemos, olha, você tem que nascer de novo. Então a justificação é, é aquele momento onde você, na sequência da regeneração, você é justificado. O que é justificar? Não vou aqui dar uma aula teológica sobre justificação, mas apenas dizer que justificar é um exemplo que todo livro tem, que diz assim, que é como se você entrasse num tribunal, condenado, um réu, e ali você foi absolvido, você aceitou, você não é mais um réu, você foi perdoado. Mas é uma coisa importante que acontece, porque quando você sai daquele tribunal e você voltar para dizer, olha, eu quero saber como é que está, eu quero um protocolo, aí eu vou dizer, que protocolo? Não tem mais seu nome aqui. Estão entendendo? Por quê? Porque a justificação para Deus, ele não deixa o seu nome escrito lá. Armando pecou tal tempo, mas eu perdoei. Armando. Não. Quando você é justificado, os seus pecados são apagados, não fica escrito lá o que você fez. O sangue de Jesus lava completamente, você é justificado. Você passou agora para pertencer a uma nova família. Você nasceu de novo. Entende? Então, isso é a justificação. Agora, a, a, a segunda parte aí da santificação, isso aí não é mais um ato. Santificação não é um ato. Santificação é um processo.
processo de crescimento, é um processo de aprendizado, é um processo que Deus interfere, mas Deus não santifica você, não. Você tem que se santificar. Se você nunca quiser jejuar, orar, buscar a Deus, cantar, estudar, tal e tal, crescer na graça, ninguém vai lhe proibir. Deus não vai fazer isso por você. Deus lhe salva, Deus lhe perdoa. Agora, santificar é com você. Você é o terceiro tripé da salvação, que é a justificação, depende exclusivamente do pecador. Porque agora o pecador, um filho de Deus, mas ele pode não querer fazer nada. Estou salvo e tudo bem, vou me deitar e esperar a vinda de Cristo. Tudo bem, ninguém vai obrigar ele a fazer outra coisa. Mas ele não tem crescimento nenhum. Porque a santificação, ele querer crescer, querer ser igual a Deus, fazer a obra, isso faz parte da santificação, que não depende de Deus, depende da pessoa. O terceiro tripé, o terceiro pedestal do tripé da salvação, que é a justificação, que é a santificação, depende exclusivamente, ou quase, né, da pessoa. Então, nós temos algumas perguntas sobre a lição, mas graças a Deus nós entendemos que a salvação ela é pela graça, porque ela foi arquitetada e realizada por Deus na pessoa de Jesus Cristo. É um presente pronto, né? Não é um presente que vai montar ainda, mas é um presente já pronto, que você recebe das mãos de Deus, que depende de nossa parte somente estender a mão pela fé para alcançar. Para todo aquele que nele crê, como diz a palavra, isso a graça de Deus, esse presente de Deus já está pronto. Isso mostra que nas condições de mortos, em pecado, conforme Romanos 5,12, que nos diz, Romanos 5,12, que nos diz que pelo que como um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, nessa condição de pecador, jamais poderia alguém fazer algo para receber de Deus, ou ter condição de se levantar, ou fazer alguma coisa. Mas então entra Deus, que amando o mundo de tal maneira que deu. Então, esse deu aí é a graça, o presente, é a salvação pronta, pronta para Deus, mas para nós nos resta só acreditar. O crer vem pelo ouvir, você tem que ouvir, acreditar, estender a mão para alcançar a sua salvação. Então, o plano de Deus realizado em Cristo Jesus incluía o resgate das almas perdidas. Né? Através de Jesus, Deus faz uma obra completa de restauração humana, um retorno ao paraíso, uma nova filiação, conforme Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, essa graça que você recebe de sair do estado de morto, ser perdoado, passar para o estado de filho, ter um pai, isso aí é a grandiosa misericórdia de Deus que nos leva a ter a certeza da salvação. Aí nós temos ainda outros versículos que nos provam isso, sobre o trabalho do Espírito Santo em Efésios 1,13, que nos dá a certeza de vida eterna, e Romanos 8,12. Então a promessa do Senhor Jesus, que está lá em João 14, 18 a 20, não vos deixarei órfão, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, para que onde eu viver, onde eu estiver, estava vós também. Então, veja só, quando Jesus ele estava pronto, concluindo o trabalho da salvação aqui na terra, ele chamou os discípulos, não vos deixarei órfão, está escrito lá em
em João capítulo 14, versículo 8. Vou ler aqui porque hoje eu quero ler todos os versículos. 14, versículo 18, que diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como é que ele voltará? Ele disse que voltaria para vós. Esse voltar foi exatamente o que ele estava prometendo a vinda do Espírito Santo para a igreja. Ao se cumprir essa palavra dele, se cumpriu exatamente no dia de Pentecostes, onde nós encontramos em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, aquele acontecimento que era uma fase, era o nascer visível da igreja. Estava aberta então as portas para o reino de Deus já aqui na terra. Então, nesse momento, o Espírito Santo foi dado à igreja e continua com ela até a volta de Jesus. Eu estou falando essa parte do Espírito Santo porque na lição tem uma parte falando sobre o Espírito Santo e eu estou querendo colocar aqui que o Espírito Santo, ele não é um negócio à parte da igreja. O Espírito Santo é o componente principal da igreja nessa fase de igreja. Quando Jesus disse, vou para o Pai e mandarei um Consolador, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele foi prometido, veio lá em Pentecostes, continua conosco. Então, nós encontramos aqui uma série de explicações sobre o Espírito Santo, que nada mais é do que obras do Espírito Santo. Então, nada disso seria realizado se não andássemos conforme a sua direção. Você não pode hoje ter qualquer condição de vida na igreja se não for debaixo da direção do Espírito Santo, que ele é que está no comando. O Espírito Santo é que dá força, que fala por você, que ajuda você, que faz o trabalho que ele veio para realizar. Ele fala, ele convence, ele ajuda, ele nos guia, entende? Então, o que é o Espírito Santo hoje em dia? O Espírito Santo hoje em dia é aquele que substitui a presença física de Jesus, que Jesus teve lá com os apóstolos. Hoje, essa presença espiritual, invisível, mas visível para a igreja, ela é substituída pelo Espírito Santo, que está conduzindo a igreja até o momento do arrebatamento. Então, o Espírito Santo é fundamental, o Espírito Santo é principal, porque o Senhor Jesus realizou a obra, subiu, deixou o Espírito Santo aqui realizando a obra, e ele agora está à direita do Pai, claro, no intercâmbio contínuo Pai, Filho e Espírito Santo, mas no momento a obra é realizada na direção do Espírito Santo. Então, é interessante que cada um de nós possa estar, cada momento, se firmando mais na palavra de Deus, buscando conhecimento na palavra. Não busque conhecimento assim só em livros auxiliares, que ajuda muito, mas o livro ajuda quando você não depende daquele livro para a sua ajuda. O livro ajuda para ser uma ajuda e não para levar a sua carga. Porque se você depender de apoiar a sua fé num livro extra-bíblico, você corre o risco de aquele livro não ser uma fonte de fé confiável. Então, uma apostilha, qualquer coisa que não esteja inteiramente apoiada na Bíblia, e você tem que observar quem escreveu, a origem, para que você possa confiar naquele escrito. Entende? Então, a base é a Escritura. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e realmente a Escritura que dá o norte para que nós possamos caminhar na direção da esperança da volta de Cristo. Então, que Deus nos abençoe.